Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Eleve o Levelcast, a sua mentoria semanal. Hoje nós temos convidados especiais e aqui ao meu lado a minha mentora, amiga Lilian Marins. Boa noite, Lilian. Boa noite, Léo. Eita que eu estou com saudade. Tô com saudade por quê? Porque cada vez que a gente recebe um convidado novo aqui, é um transbordo, é uma conexão e, acima de tudo, é uma maneira que a gente tem de elevar o seu nível que tá aí acompanhando mais um podcast Eleve Level, porque aqui a gente eleva o level. Vamos, que hoje promete e, acima de tudo, para você que deseja aprender com experiência, porque o convidado de hoje tem uma jornada que vai transbordar na minha vida, na sua e de quem está nos acompanhando. Nem fale, hoje o convidado é muito grande aqui, nós estamos com o Gui Bamberg, seja muito bem-vindo. Muito bem. Que alegria ter você aqui. Primeiro, alegria em poder te dizer que eu tô aqui com um amigo que nesses últimos anos, depois que eu retornei para o Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer e foi alguém que disse, caramba, onde é que você estava que eu não te conhecia? Que troca, que aprendizado, que conexão boa. Muito, muito obrigada pelo seu aceite aqui de fazer parte da Eleve Level e compartilhar com a audiência para subir a régua do empresariado baiano. Muito bem, eu que fico super agradecido, né? Eu assisto, eu acompanho o Eleve Level, gosto muito, né? E para mim é uma sorte, uma oportunidade, né? Muito prestígio estar aqui com vocês. Então prepare-se, porque vem pergunta boa por aí, viu? Muito bom. Isso aí. Tá, Gui, me conta um pouquinho da sua história para a gente poder trazer para nossa audiência aí um pouco dessa experiência fantástica da sua carreira como publicitário, como administrador de empresas. Traz aí para a gente um pouquinho dessa história. De onde é que você veio? Conta aqui para nós. Bom, eu nasci no sertão, né? Eu nasci em Queimadas, no sertão da Bahia. Mas eu vim para Salvador com 9 meses. Então, eu praticamente posso dizer que eu nasci aqui em Salvador, né? E assim, eu venho de uma família muito simples, né? O meu pai extraordinariamente culto e super preparado, né? Minha mãe já aquela sertaneja, sabe, intrépida. Retada, então, baiana retada. Então, assim, a minha vida sempre foi empreender alguma coisa. Massa. Para me virar, para ter grana para mim. Eu não tinha mesada, né? Eu não fui criado no playground, eu fui criado no meio do mato aqui em Salvador, quando ainda tinha mato, né? Uhum. Então, para mim, foi uma experimentação legal como empresário, digamos assim, né? Eu até tenho, né, um trabalho que eu usei durante muito tempo, sobretudo na pandemia, que o título é A Ignorância como Método. Né? Por que ignorância como método? Porque eu estava já, desculpa o termo, mas saco cheio de ver gente que sabia o que queria fazer desde que nasceu, que fez cursos incríveis. Tudo isso é muito válido, mas tem uma coisa de empreender que você tem que ter vontade, sabe? É uma coisa que você vai e faz. Né? Apetite, né? Então eu comecei a fazer coisas desde 6, 7 anos de idade, tá? Já num passo um pouquinho mais maduro, até a trajetória, né, de chegar em publicidade, eu passei num concurso da Embratel, né, um grande orgulho, assim, pô, um concurso dificílimo, só que eu estudava de manhã e à tarde na Católica, né? E por mais que eu tenha sido considerado, né, um cara, talento na Embratel e tal, eu tentei negociar meu horário, não houve acordo, né? E aí eu disse, bom, vou pedir demissão. E numa mesma tarde, montei um ateliê de costura. Né? Olha só, o que você fazia na Embratel? Qual era a função? Qual era a entrega? Na verdade, eu fui recebido pelo meu chefe, com todo, né? Porque assim, pô, o cara é a nova cara. Eu e mais 2 ou 3 pessoas, eram 1.800 candidatos aqui na Bahia, tanto que foi feito na Marinha, o concurso de tanta gente. Passamos eu e mais 2 ou 3 pessoas. Então nós fomos recebidos com a honraria de gênios, né? Porra, para aquela época. Conseguiram passar. E aí quando eu chego lá, o meu chefe, me levaram para o chefe. Qual era o trabalho? Era o chefe do almoxarifado, sem camisa, e falou, você começa a carregar as caixas comigo. Olha só! Mas exatamente. Certamente você teve muito aprendizado nesse lugar. Muito, muito. Antes dele foi o Tribunal de Contas do Estado, né? Para mim foi a disciplina. Eu entrei no Tribunal de Contas do Estado, acho que com 13 anos, e eu fui ser office boy,
né, onde eu conheci pessoas... 13 anos, se pensar que hoje em dia a gente não pode nem Pensar, por um minuto imaginar Eu tenho- uma criança, um pré-adolescente de 13 anos trabalhando. Eu tinha salário de menor, eu tenho minha carteira até hoje. Olha só que né? interessante. E aí eu conheci lá uma figura extraordinária, mudou minha vida, Mãe Carmen, né, do Gantoá, mudou minha vida, é uma amizade que eu preservo com muito carinho, com muito amor. E aí, bom, voltando para Embratel, eu saí, fiz esse ateliê, escolhi um ponto. Mas por que ateliê, Gui? Sei lá. De onde é que você tirou isso de sair do almoxarifado Do e abrir um nada. ateliê? Eu tinha uma amiga, Lisete, ela sempre era uma costureira extraordinária, mas fazia coisa em casa, para amigos e tal. E eu não sei que estalo foi, veio. Vou abrir um Lisete. ateliê. Abrimos, no Porto da Barra. Um ponto que era um ponto chique, porque era encontro de artistas e tal, aqueles artistas de praia, né? Recebia, inclusive, artistas estrangeiros. Eu digo, bom, aqui tem um cabeleireiro que é o cara top. que era Visão o- estratégica, hein, Léo? o Severiano. Localização é importante. Tinha um cara de calçados, Valdemar Calçados. Porra, Tá faltando alguém que é o costure que bem. maravilha, ia lá fazer sapato, sair do Rio de Janeiro, fazer sapato com outro e fazer cabelo com outro. Eu disse, é aqui, falta roupa, entendeu? Aí eu progredi nisso, enfim, fazia roupa para um monte de família, virei estilista, né? Botei uma chaise longue, eu fazia meio que terapia com o pessoal, foi, Que foi a minha Que a minha interessante. preparação para entender briefing. Eu disse assim, bom, como é que você é? Me fale como é que você é, não sei o quê. Dificilmente o cliente saía de lá com o que queria. Saía meio com o que eu mostrava que era melhor para ela. Perfeito. Né? Aí inventamos maluquice, cara. O baiano tem essa grande vantagem, né? A gente inventou o jeans lavado. Não tinha jeans lavado na época. Né? Que as autoridades sanitárias e ecológicas não ouçam. A gente levava o jeans, aquele jeans cheio de Manchinhas, tinta azul, aham. a gente levava para o Porto da Barra, em frente, 5 horas da manhã, jogava no mar, pisava com areia, lavava de novo. E achava que era o jeans lavado. Não, e fazia um jeans É. finíssimo, branquinho, clarinho, pô, foi um sucesso. Só que aí vieram as marcas, né? Eu comecei a perceber que o mercado já não respondia. Na mesma Eu velocidade. gostava muito de fazer direção de música, enfim, aí já é outra história. Mas aí aconteceu que para fazer direção de música eu também fazia cartaz, tudo. Eu desenhava, eu fazia o jornal da banda. Entrava na parte gráfica e design do projeto. Desenhava, até hoje eu guardo, a única coisa que eu guardo em portfólio, acho que é esse jornal que eu fazia à mão e imprimia. E aí o que aconteceu, né? Numa dessas eu estava na praia e chegou uma amiga e falou, olha, Luiz Alberto Marques quer falar com você. Luiz Alberto tinha sido meu cliente no Correia Ribeiro, ele era um dos patrocinadores da banda. E aí eu fui lá, na Propeg. Eu nunca tinha entrado numa agência. E aí ele falou, por que não o Gui? Pergunta bem publicitária. Por que não? Eu falei, tá, não entendi se está aqui agora, estou... Não, eu pensei de você vir para cá. E Pra aí eu Propeg. entrei na mídia, bicho. E eu, assim, mídia, você falou, de estatística, de número. E eram os critérios antigos, onde as pessoas eram percentuais. Né? 3,82% das pessoas gostam de não sei o quê. Não existe 3,82% de ninguém, não. Você corta no meio de mim. E eu ficava meio rebelde com aquilo. Eu gostava muito do comportamento. Aí um dia o Luiz Alberto me expulsou da mídia. Mas aí eu dei a segunda sorte, grande sorte. O Luiz Alberto foi um grande professor, né? Um cara muito preciso, muito técnico. Mas a minha sorte é que ele me entregou a Rodrigo Samenezes. Olha. Rodrigo para mim, ele tinha que ser mais lembrado por esse mercado. Né? Porque Rodrigo era um visionário, foi o primeiro cara que entendeu a publicidade baiana como algo de porte Diferenciado. nacional. Teve a coragem de abrir São Paulo, Fortaleza, Recife, Brasília, meteu a cara, brigava de frente com a Lintas, que era a grande agência de conta governamental. E a terceira sorte, ainda nesse começo, foi Rodrigo me entregar a Fernando Barros. Ou seja, quantos mentores na sua jornada, hein, Bamberg? Importância. Fernando foi fundamental, porque ele realmente me jogou as feras. Entendeu? Assim, tipo, vai lá. Vai, execute, mas faça. ele me orientava. Então, o Fernando, ele tem uma habilidade, ele tem um senso fino para as coisas. Então, ele olhava e dizia, é você. Ele olhava os talentos, assim, né? Então, uma equipe muito grande de atendimento. Então, eu pude conviver com Grandes uma mentores. galera muito grande, né? Mas aí, com uns 2 anos de Propeg, eu tinha acabado de casar, moleque, né?
Com quantos anos você casou? 25. Assim, naquela época, meus amigos queriam te matar. Mas aí, cara, eu recebo um convite que foi complicado, né? A Duda Mendonça, DM9, um moleque, porra, sabe? Recebe um convite, um contrataço, assim, aí foi uma briga com o Rodrigo, né? Porque fui ingrato. Saí da Propeg, fui pra DM9. Calma. Tem muito código em calma aí. Vamos lá. Olha a mentalidade empreendedora desse cara que tá aqui. O cara começou na Embratel. Eu vou passar uma timeline aqui pra gente recapitular. Contextualizar essa jornada. Tribunal de Contas, Embratel, Atelier próprio. Depois foi pra Propeg e DM9. Tudo isso em quanto tempo? Cara, dos 13 aos 25, quer dizer, em 12 anos você construiu toda essa história. Foi muito rápido. E com Duda... Isso é o resumo que a gente fala sempre do profissional T-shaped, né? É o profissional que ele tem a sua principal atuação, mas assim, ele transita em todas as outras áreas. Isso é importantíssimo. Nessas duas experiências básicas de publicidade, eu não conhecia a publicidade, eu não sabia nem o que era uma agência, né? Mas a minha base na Propeg foi fundamental. Porque eu cheguei na DM9 e a DM9 funcionava meio como uma galeria de arte. Olha só. Talentos. O Nizam, com 19 anos, era estagiário de redação. Entendeu? E você já estava envolvido nesse ecossistema, e isso aí traz muito da ambiência. O quanto a nossa frequência dentro do ambiente certo, você consegue crescer exponencialmente. E mesmo não ser na formação dele. Mas é isso, mesmo não sendo na formação, mesmo sendo um objeto novo, veja, a jornada em que você teve foi diversa. E é o que eu falo, inovação vem da diversidade. Então, com certeza, as habilidades que você desenvolveu ali, fazendo briefing sobre a roupa dos seus clientes, certamente serviram enquanto você também estava ali no meio, no ambiente, no ecossistema de pessoas que já estavam numa régua e que você pôde contribuir. Gente, presta atenção que tem código aqui sendo entregue, hein? Conta pra gente. Eu acho que o principal, se eu for chamar de talento, foi ouvir. Eu sempre ouvi escutativa, com muito respeito. Sensacional. Desde criança, né? Assim, os amigos do meu pai diziam assim, esse menino fica olhando pra gente e entende tudo. Porque eu gostava de saber. Hoje em dia, o que é que eu penso, né? Apetite pelo conhecimento. Hoje em dia, o conhecimento tá um negócio tão raro, é igual a petróleo, sabe? Tá raro, todo mundo fala. Então, todo mundo fala de conhecimento. Mas eu vejo que o conhecimento hoje, ele é subvalorizado mesmo. Principalmente nas empresas. Eu vou chegar lá. Aí é uma visão muito que eu tenho, não minha, né? Não minha, aprendida também sobre essa questão do conhecimento. Então eu sempre fui muito interessado por conhecimento. O meu pai, minha avó era africana, né? O meu avô alemão. Meu pai foi criado com um professor próprio, aprendendo cultura grega, cultura não sei o quê. Meu pai era um cara muito preparado. Bem desenvolvido. Né? Então, eu ficava ouvindo as histórias, né? Eu esperava ele chegar para ouvir as histórias depois do jantar, né? Todo mundo ia dormir. E aí é o seguinte... Quando você chegou na DM, esse ponto de virada? Na DM9 foi curioso, porque eu cheguei na véspera, Duda tinha demitido um monte de gente, por uma questão da empresa. Ele estava selecionando. A agência estava muito próxima de ser a agência do ano, Brasil, já tinha trabalhos interessantes. E aí Duda me chamou e falou assim, eu quero contas nacionais, entendeu? Você está acostumado com isso, eu tinha atendido muito Odebrecht, Econômico, um monte de contas grandes. E aí ele fez como um jogador de basquete, sabe? Ele escreveu um papel assim, um número e fez assim. Quando eu vi, quando eu vi era 8 vezes o que eu ganhava. Com um bônus antecipado. Absurdo. Luvas. Cara, para um moleque que está começando, que não sabe mesmo o valor, né? Eu não sabia aquilo tudo. Para mim, a publicidade era uma incógnita. Eu fazia meio que... E aí foram grandes campanhas na Propeg, né? Grandes. Eu fico feliz que até hoje tocam alguns jingles que nós criamos lá, né? No carnaval e tal. Foi uma época muito bonita. Diz um jingle de destaque aqui para a gente deixar aqui. Deixa o coração mandar.
do Mário Kertes, Sexta do Povo. Olha a Sexta do Povo. Nesse ano novo, eu quero meu povo com mais alegria. Ciplan promove, né? Por isso, compare. O Valtinho Queiroz era um grande parceiro, né? Fazia grandes músicas, Chocolate. Eu morei no prédio que ele morava, ali no Alto Taigara. Eu era moleque, eu conheci Valtinho Queiroz. Torcedor do Vitória, fanático. Tem esse defeito. Ele tinha esse defeito. Ele fez o hino do Vitória. Pois é. Não, o Valtinho era um fenômeno. Inclusive, quando eu fui para a DM9, o Duda dizia assim, Valtinho é o cara da Propeg. E quem fez Duda mudar de cabeça foi Nizam. Fez Valtinho criar para a DM9, porque tinha aquela coisa assim. Então terminou que todo mundo virou e foi para a DM9? Como foi esse negócio aí? Não, a DM9 tinha realmente um time de craques. Magnetismo para atrair grandes talentos. Porque era a boutique, né? Era W Brasil, a W lá em São Paulo e a DM9, grandes campanhas. Então eu dei muita sorte, porque a primeira campanha que Duda falou assim, vai atender esse cliente, porque é de um amigo meu. E era uma conta desse tamanho, a Ótica Ernesto. Aí foi a primeira vez que realmente eu fui testado de verdade para fazer planejamento, para enxergar o cliente, ver a marca. E a Ótica Ernesto era uma ótica azul e branco, Óticas Ernesto, uma questão de ponto de vista. E nós saímos dos famosos brainstorms com o conceito Ernesto, meu rapaz. Você convencer um cliente a mudar de cor, mudar de marca, mudar de conceito, mexer no posicionamento. Essa intimidade do Ernesto, meu rapaz, realmente. Brigar com a Teixeira, que era a grande ótica popular, que vinha comendo no mercado, a Ernesto era a ótica alemã. Entendeu? Você entrava e ia pisar no tapete. Desconstruir isso, eu usei muito o que eu aprendi na Propeg com a Casa Forte, para fazer os 3 sacis, aquela coisa toda. Que a Casa Forte também era assim, né? Vidro escuro, tapete grande, azul royal, enquanto a Aspeb era na porta da rua, era um garagem, quase garagem, na Avenida 7, você abria a garagem e ia vender aqueles negócios, aqueles créditos e tal. E era uma briga acirrada, então nós entramos em briga, isso é uma coisa que eu sinto muita falta hoje. Essa competitividade? O mercado baiano, o mercado publicitário baiano, carece de desafios. Eu estou aqui, voltei para cá há quase 2 anos e eu sinto isso, entendeu? Havia brigas, assim, havia oposição, que a oposição cria justamente o crescimento, né? Você tem que melhorar, tá certo? Faz todo sair isso da zona de conforto. Isso traz o vício, né? Isso. Traz aquele entusiasmo de vida, tira todo mundo da zona de conforto, porque você tem que se reinventar. Tudo é uma competição, né? Os desafios, né? Empresários de ponta que faziam coisas grandes, Vila do Atlântico, né? Era um desafio, criar ali uma cidade também, um município quase aquele troço. Então, assim, só que com o tempo nós ganhamos várias contas, Monarch, que era uma grande marca na época, bicicletas, né? Muitas campanhas nacionais, Gelol, etc. Só que aí chegou um ponto que começou uma certa debandada, né? Nizam foi para o Rio, Chico Abré para o Rio, Hugo Zanzi, que era o diretor de criação, para Nova York e tal. A agência ficou meio fria, né? O Duda já estava apaixonado por política, né? Duda era a visão dele, ele era louco para ser um publicitário, um marqueteiro de destaque, e conseguiu, né? Por vários motivos. Duda foi, assim, eu quero fazer um registro. Duda foi o meu último patrão generosíssimo. Eu tenho grandes lembranças de Duda, um cara que, assim, de um coração gigantesco e genial. Vou aproveitar essa fala sua para trazer uma reflexão mais pontual. Dentro do modelo de liderança, porque a gente está vivendo aí várias transições de liderança. E o mais recente tópico que a gente fala sobre liderança é aquele líder que ele é alquimista, é aquele líder que... Eu esqueci a palavra, inclusive eu estudei sobre isso, eu estava lendo sobre isso ontem, que junta um elemento com o outro e pum, como é? Esqueci essa palavra? Como se fosse uma alquimia mesmo. Mas enfim, eu esqueci agora, a palavra vai vir daqui a pouco. Então, assim, a gente percebe que por conta de métodos ágeis, esse líder precisa se reinventar. Qual é a grande diferença que você percebe pelo modelo de liderança desse momento em que você viveu com tanta agilidade, porque a gente falou aí de 12 anos e muitas transformações e um crescimento exponencial e uma visibilidade nacional, para o modelo de liderança de hoje que você assiste no mundo dos negócios?
Olha, assim, eu convivi com líderes, para mim, muito importantes, né, de diferentes estilos. Lembrei da palavra, mas termine que depois Qual é eu a falo. palavra? Catalisador. Catalisador. Nós estamos falando de um momento em que os líderes precisam ser aquele agente catalisador, porque não é sobre ele, eu junto você, identifico o seu elemento especial, entrego e conecto com o momento, com o lugar, com a cadeira, e a partir desse momento você, aparece. Então, Liderança catalisadora. Com certeza isso é uma qualidade importantíssima. Mas o que uniu, assim, falando das primeiras experiências, né? Um Rodrigo, um Fernando. O Rodrigo, principalmente, era um método, a forma. Olha a importância do método. Então, o Rodrigo... A gente fala sempre, Sempre né? desse método. O Rodrigo, o método em excesso trava, né? Sim. Mas você tem que ter clareza, passo a passo, para onde você vai. O Rodrigo, ele fez programação, ele antes de existir computador, muito antes de existir computador. O Rodrigo, ele tinha uma capacidade, a Propeg tinha códigos, entendeu? Então, por exemplo, quando eu fui promovido de nada na mídia para executivo de atendimento, eu era o EA 8, sei lá. Mas tinha o EA 1, o 2, o 3 e tal. O EA gerava... Então, assim, era um método. É o que o Publi faz hoje para as agências através de tecnologia. O Rodrigo fazia na cabeça dele. Olha Ele inventou aquilo. A gente odiava. Mas com o tempo você percebia que aquilo ali... Um processo bem desenhado. Não, e para controlar aquela máquina daquele tamanho, né? Já Duda era esbórnia total, aquela era uma festa, a DM9 era uma festa, né? Mas funcionava muito bem. Por conta da liderança, possivelmente. Exatamente. Aí depois, assim, passou o tempo, depois eu conto, eu fui ser diretor de marketing da Alimba. Então você saiu de uma agência e foi cuidar de uma conta exclusiva. Então, antes de ir para a Alimba, agora eu lembrei, eu falei para Duda, cara, não vou ficar. 3 anos e meio, tá, então não vou ficar. E aí ele falou assim, eu só quero que você não vá para a Propeg. Eu falei, eu estou indo para a Propeg. A rixa dele era para mas ele adorava o Rodrigo. O Rodrigo adora ele. Então eu falei, mas eu estou indo para a Propeg. A proposta é que eu monte uma agência só para contas privadas dentro da Propeg. Ou seja, um spin-off. Entendeu? Nosso modelo atual. Foi genial. E aí o que acontece, né? Eu saí da Propeg, recebi uma proposta Porque assim, é uma pausa, né? Eu nunca fui publicitário, tá? Eu até brinco, quando tem palestra ou que tem bate-papo, só para publicitários, eu entro e falo, olha, eu quero deixar claro uma coisa, eu não sou publicitário, hein? Porque publicitário não resiste a um detetor de mentira. Por quê? Porque nós somos capazes de falar de qualquer coisa bem ou criticado com a mesma veemência. Sim. Né? O publicitário tem essa verve, coisa assim. Então eu brinco muito com isso, mas me orgulha Então o publicitário tem um pouco do DNA de um advogado? Eu acho que Olha aí, ele está provocando, a gente já teve entrevistado advogado aqui. Eu acho que tem a fluência do advogado. Transita muito bem em vários temas, de fazer né? Defesas, defesas veementes de uma campanha. Nem sempre dá certo. Grandes publicitários produziram grandes fracassos. Campanhas, Esses grandes fracassos muitas vezes foram premiadíssimos. Olha só. Aí tem aquela máxima, né? Quando o médico erra, o cara morre. Quando o publicitário erra, ganha prêmio. Vende. Entendeu? Então, assim, tem essas brincadeiras do mercado, mas eu acho que o mercado publicitário, ele está um pouco engessado. Os grandes líderes, os grandes inspiradores, e eu ia falar sobre liderança, eu acho que o líder, tem uma palavra que une todos os líderes, a inspiração. Com certeza. Se ele inspirar a equipe, ele consegue liderar. O líder não manda, o líder não determina. Comando e controle já não cabe mais. Tem um detalhe assim, importantíssimo. Quando uma pessoa entra na sua sala, ela não quer que você diga o que ela vai fazer. Ela quer que você referende o que ela já sabe que vai fazer. Na maioria das vezes. Entendeu? Você dá uma ajeitada ali, ou você realmente fala, pô, vamos nessa. Então, mas se você tem pessoas boas, né, que também é um desafio do líder, sim, é ter esse olhar estratégico como tiveram sobre você. Vocês veem, pincei você na praia, pincei você em uma agência e tô colocando você aqui porque eu tenho uma visão estratégica e eu consigo olhar além do que você enxergar o ponto cego. O Luiz Alberto Marques, eu sempre falei, Lan, você me trouxe para essa zona, porque ele, inclusive, lançou um livro agora maravilhoso, O Salto 588.
O Luiz teve uma tragédia na família, o filho dele, paraquedista, caiu uma altura absurda, ficou praticamente em estado vegetativo, e ele recuperou e aquilo uniu a família muito. Né? E ele escreveu um livro bárbaro, deu muita sorte de editar, de ajudar na edição do livro, fazer inclusive uma parte do prefácio. É maravilhoso, eu recomendo. A gente sempre dá dica de livro aqui, então já fica a dica aí, repete pra gente. O Salto, Salto 588. Salto 588. Livro de hoje. Pega a caneta e anota. Salto 588. É a história de Guga, né? Enfim, é linda a história, maravilhosa. E o Luiz, por ser um cara detalhista, ele descreve ponto a ponto, cada consulta, cada coisa. Mas aí, o que acontece? Seguindo, né, a trajetória. Eu fui para a Limba, foi muito bacana. Nós lançamos muitos produtos, expandimos a Limba da Bahia, Sergipe, para Pernambuco, fomos até o Manaus, tínhamos produto até em São Paulo. Outro líder, seu Vili Otto Jordan. Teve liderança feminina nessa jornada? Porque eu estou vendo aí vários marcos da sua vida com impacto e liderança masculina extremamente afetiva. Porque era uma época. Acontece aí. Mas a provocação da minha pergunta é sobre isso. Mas a pergunta é muito boa. A pergunta é muito boa, sabe por quê? A liderança feminina sempre existiu. Estava esperando essa sua A DM9, por exemplo, tinha a Zilmar. A Propeg tinha várias pessoas, assim, Maristela Corrêa, um monte de pessoas que eram líderes mesmo, elas comandavam coisas, só que não havia luz sobre isso. Não havia luz, não havia voz, entendeu? Eu acho que isso é uma grande evolução do mercado, porque, vamos combinar uma coisa, se você comparar profissionais, pau a pau, entendeu? A percepção, a sensibilidade, entendeu? A forma como a mulher, ela desde pequena, criada, ela tem muito mais recursos, muito mais ponderação, mas tem mesmo. Infelizmente, aí é pauta... É um outro podcast. Esse papo, acho que o feminismo, de uma maneira entendida errada, estragou muito esse negócio. Concordo, número, gênero e grau. Eu digo porque eu vi a revolução de queimar sutiã, sim. entendeu? Uma grande bobagem. Foi necessária. Só que hoje continuam isso como pauta. Mas eram grandes líderes femininas. Ótimo. Né? Da Limba, o trabalho feito, o seu Vili me chamou, falou, vamos vender a empresa para a Parmalat. E aí nós nos preparamos para essa venda. E por outro lado, eu também disse, não vou ficar. Entendeu? Não sei o que vai acontecer. Né? Até trabalhamos nas campanhas aqui, até passar o bastão para a DM9, em São Paulo, já em São Paulo, com o Nizam, mas não era mais Duda. Aí o que aconteceu? Eu fui passear em São Paulo, né? Meu filho tinha acabado de nascer, fui passear em São Paulo. E fui visitar um amigo, Valtinho, que era um diretor de arte, tinha feito várias campanhas comigo. Eu vou visitar Valtinho na Young Rubicon. A Young era velha senhora, era a agência mais... tradicional, maior agência do mundo. E lá eu conheci um cara que me conhecia e eu não sabia, porque ele tinha ligado para mim na Propeg para me contratar como atendimento. E na Propeg eu tinha uma boa remuneração, então não casava o que ele estava oferecendo com aquilo. Também não tinha nenhuma vontade de ir para São Paulo. Né? Só que aí o Zé Eduardo Cesarini era diretor, era vice-presidente de atendimento. O Zé Eduardo, simpaticíssimo, falou, você está fazendo o que aí? Eu estou esperando o Valtinho. Que Valtinho? Valtinho e tal. Aquele maluco, aquele baiano foi embora, ele fundou um estúdio. Quer tomar um café? Aí começamos a conversar. E ele aí falou, você podia agora ficar aqui, como diretor de atendimento. A gente trabalha junto. E aí veio outro maluco, Danny, que é um americano maravilhoso. Ele hoje tem uma agência em Miami chamada Passion. Ele e a mulher dele, ele engraçado, depois eu falo rapidamente, mas assim, ele tinha a noção do marketing de afeto, que é uma coisa que muitos anos depois eu aprendi com o Júlio Ribeiro. E aí esse para mim é o meu craque em publicidade, em conceituação, o Júlio Ribeiro da Talent. Mas o Danny foi passando, enorme, passando de jogador de basquete, e aí ele olhou assim e falou, o que está acontecendo aqui? Ele com uma bombinha de chocolate. Quando a gente começou a conversar, ele falou, vem aqui na minha sala. E de repente eu era diretor de planejamento da Young Rubicon. Voltando para São Paulo. Não, e aí era muito doido, porque aí sim jogaram luzes, né? Foi uma coisa de imprensa, de não sei o quê. E aí eu falei,
eu comecei a conhecer a Young como um todo. A Bursa Masteller, que era de relações públicas, a Seragini Os e braços. Young Rubicon, que era de embalagens, de design. E eu pensava, por que não junta tudo isso? Por que não junta essas coisas e trabalham em campanhas, né? Porque eles têm todo o ecossistema, como a gente gosta de dizer hoje. Só que aí tem uma coisa que mudou a minha percepção de publicidade. Qual foi? A Young tinha uma biblioteca, e aí sabe que eu sou louco por livro, louco. Meu apelido na capoeira era traça, porque eu sempre chegava com um livro, traçava, eu comia papel. E aí eu vi um livrinho bem inglês, assim, aquela capa sabe, que tinha tecido e tal. Eu puxei, o nome era The Whole Egg, o ovo completo. E eu comecei a ler o livro. Era a doutrina da Young, mas ela não era posta em prática no Brasil. Que era justamente um conceito que hoje chama-se de comunicação integrada. Aí eu cheguei para o Nelson Homem de Mello, o presidente da Young, durante um período, eu fiquei lá durante um tempo. Falei, Nelson, não tem jeito, minha mulher não vem para São Paulo de jeito nenhum, meu filho é pequeno e também eu nunca tive pretensão de ficar em São Paulo. E aí depois das negociações ele falou, então vamos com você para a Bahia. E nós montamos... Você trouxe uma operação aqui. Não, eu montei aqui a comunicação integrada com a Young Rubicon e Ademar Barroso Alves, que era o meu sócio aqui. Então, assim... Ou seja, de publicitário, nasce o empresário, assume esse protagonismo... Tudo de ouvido. Muda... Essa transição agora de empregado para empreendedor, a gente vai falar. Eu só vou pedir uma pausa aqui para a gente chamar nossos patrocinadores. Né, Paulinho? Vamos começar aqui com o restaurante Winner Esportes e Gourmet. Restaurante Winner é disruptivo. A gente sempre gosta de empresas que inovam, que são disruptivas. Ele só é focado em empreendimentos residenciais de luxo e agora vai expandir isso ainda mais. Está com um cardápio novo aí, um cardápio Primavera-Verão que está bombando. Foi lançado na última sexta-feira, foi um sucesso. Então está aqui com a gente, sempre nos apoiando. Restaurante Winner Esportes e Gourmet. Quem mais, Paulinho? E temos sim a nossa grande parceira Casa Tua, é a sua boutique de móveis soltos. Então, se você aí está querendo mudar, trazer um ar novo, fresco para primavera-verão, visite o showroom, porque nós estamos com novidades lá e sempre nos acompanhando aqui no nosso podcast, deixando cada vez mais o nosso espaço bonito. Recomendo você a dar esse vigor, esse frescor com novos móveis na sua casa também. Casa Tua. Agora, voltando aqui, Gui, de empregado a empreendedor, como foi essa história? De novo, né? Quase uma casualidade. Foi a observação mesmo. Quando eu vi... Primeiro, eu não podia ficar em São Paulo. Não tinha como ficar naquela época, né? Primeiro filho. E aí não vou aproveitar seu gancho, não é sobre não tinha como, é sobre escolhas. Porque quando a gente tem claro quais são os nossos valores e aqueles valores que são inegociáveis, você parte do princípio que você precisa tomar decisões e às vezes decisões difíceis. Então, certamente, a sua proposta lá profissional, alavancagem profissional, pedia que você estivesse. Mas o seu olhar estratégico para o que naquele momento era prioridade, porque eu falo, né, Léo? Não existe prioridades. Não existe prioridade plural. Você pode hierarquizar a sua prioridade. Isso mas aí. Dizer que existem prioridades não tem como. Ou ela tá ali como prioridade ou não tá. Você tem várias metas, mas você tem as famosas MCIs. A meta crucialmente importante. Bem tem isso. Uma que você tem que focar. Quando você resolver ela, você passa para outra. Para a próxima. Eu não gosto muito de falar de passado, a não ser quando acontecem ocasiões como essa. Então eu gosto de dizer assim, quando eu olhei pelo retrovisor, e hoje, olhando pelo retrovisor, sem dúvida, foi uma enorme oportunidade estar em São Paulo. Na Young Rubicon, imagina, eu vi campanhas sendo apresentadas por fenômenos, eu vi pesquisas que eu não tinha ideia, eu conheci pessoas, por exemplo, eu conheci o pessoal da Lintas, que criou a primeira pesquisa, que era o meu sonho, que não sabia que eu tinha esse sonho, que era exatamente em lugar do critério na época, que era a aba, ABPM, que era todo numérico, todo percentualizado, eles criaram a primeira pesquisa era o tipo psicográfico da pessoa, era o comportamento.
Então a Lintas criou personagens, né? Tinha o Bento, tinha o João, tinha o Antônio, tinha a Maria, tinha não sei o quê. Nosso avatar de hoje, nosso mapa da empatia de hoje. Por isso que eu digo, essas coisas que tem hoje, a tecnologia viabilizou tudo. Mas não é que elas não existissem. Talvez não tinha o mesmo nome, talvez a gente não tinha o mesmo acesso, mas de algum lugar existia já um código que nos levava a esse posicionamento. Porque tudo isso que você falou aí é o que a gente vive hoje dentro da estratégia de marketing, de imagem, de cliente, que é todo esse movimento. E aí foi isso. Eu achei curioso, porque quando eu propus a Young que o nome da agência fosse Comunicação Integrada, integrada. O pessoal falou, que nome é esse? Né? Que nome é esse? Não tinha esse conceito de comunicação integrada, né? Mas a comunicação era integrada, tá? E a comunicação integrada, nós fazíamos de absolutamente tudo. Então começamos a trabalhar com bons clientes aqui na Bahia, ficar numa boa posição, etc. e tal. Mas aí aconteceu que a Young tinha uma dor, que era o seguinte: eles não tinham contas que não fossem alinhadas mundialmente, e eles queriam contas locais. E aí entrou no cenário o Roberto Justus com o Eduardo Fischer. Eles se tornaram sócios da Young e mudaram muito a política, né? E aí já não cabia ter uma operação como essa aqui na Bahia, porque a gente não tinha essas contas internacionais, seria isso? Não cabia. Não cabia porque, assim, na época, lógico, eu fiquei revoltado. O Roberto Justus veio à Bahia, nós conversamos, ele com o Cássio, que era o braço direito dele, e, logicamente, era um sobrenome importantíssimo, mas nós não dependíamos da Young, entendeu? Era muito mais uma questão né? Aliás, ao contrário, é um registro aqui em Salvador, alguns, né, publicitários da época, graças a Deus da época, dizendo, não, esse cara está trazendo os imperialistas para pegar verba aqui dentro, uma coisa meio tacanha, né? A Young me fornecia pesquisa, um monte de coisas importantes, mas não tinha nenhuma influência aqui. Aí o Justus disse, olha, eu vou acabar essa operação, e o Nelson falou que você vai para São Paulo. Eu digo, eu não vou para São Paulo, eu não vou acabar a operação. Eita. Então, eu momento não tinha... de dor e decisão crucial. Então, nós compramos a agência aqui e tocamos a agência aqui. Aí, dando um salto muito grande, acontece na minha vida, numa concorrência, né, com a Promédica, que era nosso cliente, eu tinha macro, tinha uma série de contas boas, aparece na minha vida a Ideia 3, entendeu? E como nós concorremos ali, e o Eduardo Santos me convidou. Eduardo, eu quero fazer um registro. Eduardo, para mim, é um dos publicitários mais completos. Olha só. Que eu conheço. O Eduardo, ele não gosta de se expor. O pessoal fala, pô, Eduardo não aparece nas coisas, mas ele não gosta, é o jeito dele. Mas Eduardo tem, eu acho, aqui na Bahia, junto com o Fernando Barros, acho que são os caras mais precisos. Só que Eduardo tem até algumas coisas, algumas habilidades a mais. E depois que nós ganhamos a concorrência, permanecemos com a conta, Eduardo conversou muito comigo e tal, e eu fiquei encantado com a Ideia 3. Entendeu? Era uma agência ainda na Pituba, era uma casa antiga, que tinha tinha umas 3 ou 4 empresas lá. Mas quando eu fui, eu fiquei encantado com tudo cuidado, tudo direitinho, tudo no lugar. A cara de Eduardo, com os monitores, tinha tudo computador e tal. Eu disse, porra, que legal. E eu tinha uma deficiência muito grande de criação. Né? Nós éramos muito de planejamento, muito de assertividade, e a publicidade exige também esse molejo, né? Quanto mais na época. E a Ideia 3 vinha com essa criação, com Chico, né? Aquele monte de prêmios, não sei o quê. Nós nos juntamos, e cara, foi a melhor coisa. Melhor coisa. Olha a importância aí de sociedades, né, Léo? É outro ponto que a gente sempre toca aqui no Eleve Level, é você ter essa visão estratégica de parceiros que podem potencializar o seu game, que faz com que o seu jogo realmente... Porque as pessoas ainda têm resistência, mas quando você tem uma visão estratégica, um olhar focado no resultado, entendendo que existem coisas que você não domina, é muito interessante você ter um sócio que possa agregar valor e potencializar. Sim, foi uma joint venture quase. Não, foi sociedade mesmo. É engraçado que meu querido amigo Nelson Cadena, na época, fez uma entrevista comigo, página inteira, naquela coluna dele, que era bem importante. Acho que não tem mais, né? Essa coluna à tarde. Aí ele fez uma entrevista e assim, a pergunta que o mercado faz é o seguinte: quem é majoritário? Porque eu tinha conta de macro, tinha conta de conta Promédica, tinha o Café Rio Branco, que na época era um ótimo anunciante, e eu tinha muitas contas no polo petroquímico, que anunciava na época, fazia coisas.
E aí eu disse, Nelson, não tem isso. Primeiro que o nome vai permanecer Ideia 3. O pessoal da Ideia 3, Eduardo, Shiva, foram muito carinhosos, pensaram até em botar Ideia G, por causa do GUI. Eu disse, não, cara, é Ideia 3 mesmo, né? Claro. E graças a Deus, a gente está com 35 anos. Muito bem. Né? E aí, foi uma união muito boa. Eu disse, Nelson, digo, rapaz, nós somos a única empresa com 100% de capital. Cada sócio tem 100%. São 400% nosso capital. Que maravilha. Essa Entendeu? eu nunca tinha ouvido falar. Interessante. Eu falei para o Nelson, Nelson é um bom memorialista, ele deve ter guardado lá. Não, eu tenho 100%, Eduardo 100%, Moacir 100% e Gustavo 100%. Que legal. Nossa empresa tem 400% de capital. Muito bom. Compreendeu? Olha a quantidade de coisa que a gente trouxe hoje aqui, hein, Lil? A gente tem alguns minutinhos ainda? Tem, Lelinha? Temos alguns minutos. Tem aquela pergunta crucial que a gente sempre faz. A gente vai fazer já para ele essa pergunta. Eu quero que você já vá se preparando, porque eu não conto com a pergunta antes. Porque é aquele marco em que a gente quer deixar registrado por aqui. Mas assim... Mas você sabe que, desculpe interromper, ele é ouvinte do Eleve, ele já sabe. Não. Não lembra não dessa pergunta, então que bom, que bom. Então, ele não lembra da pergunta. Deixa que daqui a pouco eu vou te apertar sem te abraçar. Tá bom. Prepare-se. Ótimo. Como a gente tem pouco tempo, assim, você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar esse ciclo de empreendedorismo e passar para a pergunta final? Olha, eu só queria dizer assim, com a Ideia 3 nós elevamos o level, ganhamos contas grandes, muito importantes, né? Tele Bahia, Banco do Nordeste e tal. Mas aí eu fui para São Paulo, depois de, 9, 10 anos, 12 anos de sociedade, fui para São Paulo com minha família. Né? Em São Paulo, para mim, foi um grande aprendizado. 28 anos lá, meus filhos foram todos criados lá. E eu cheguei lá e depois de 2 anos eu vendi a minha participação aqui em São Paulo, ou em Salvador, e comprei a participação da Ideia 3 lá em São Paulo, porque nós sempre fizemos as coisas juntos. E daí eu comprei uma agência, um terço, uma agência muito tradicional da área de promoção e transformamos em comunicação integrada, que é a Rocha Azevedo. Fizemos uma remodelação, aí veio a The Marketing Store, Entendi. que é uma agência mundial, sediada em Chicago. Que fez a aquisição. E ficamos, né, fomos sócios durante 7 anos por aí. Eu fiquei mais 2 anos na gestão da agência e saí e montei a Bamberg, que era uma empresa baseada em tecnologia promocional. A gente só fazia coisas que eram realmente, como se diz hoje, disruptivas, sempre usando tecnologia. Tecnologia, legal. E depois de 10 anos eu vendi também e resolvi ir mais para a área de mentoria, que é essa nova fase. Que eu não sabia que eu fazia, tá? Lília que me disse que eu sabia essa mentoria. Muito bom! Ufa! Que bagagem que ele traz, hein? Como não transbordar na vida de outras pessoas? Eu acho que se a gente passar mais meia hora aqui, ele vai montar uma empresa aqui dentro. Certamente ele vai identificar oportunidades suas, minhas, Com e a gente certeza. vai montar um grande negócio. Eu estava dizendo para a Lília, né? Que eu não sabia, eu sempre ouvi sobre Bahia Notícia e tal. Mas eu não sabia onde era gravado o Level, né? Se eu soubesse que vocês existiam aqui, eu já tinha me mexido para fazer um podcast. Olha só! Imagina, muito bom. Que muito legal. bom. Assim, uma coisa é você até ter um certo conhecimento, mas a outra coisa é saber fazer. Eu tenho dificuldade de saber fazer. Eu empreender, por exemplo, eu vou lá, vou fazendo. Mas Executa. é interessante essa coisa. Eu estava falando do conhecimento. O conhecimento é um negócio que está pouco valorizado. Sim. Só fechando, né? Para vir a pergunta que eu estou até com medo. Mas é assim, hoje eu vejo a crise dos RHs, né? dos recursos humanos. Sim. Né? Não é a juniorização, é uma orientação de carreira para os jovens, onde é ressaltado o valor da digitalização, a habilidade de saber mexer com as plataformas, com as ferramentas digitais. Só que falta na liderança dessas pessoas o que uma geração mais velha tem. A geração platinada pode trazer. Exatamente. Então, é um dilema para os RHs, porque eles ficam ao mesmo tempo querendo essa experiência, qualidade, mas contratam essa daqui. A velocidade, a habilidade, eu não sei o quê. E aí, o que eu acho? Tem gerado uma legião
de pessoas que não têm nenhum apego à empresa. Job jumping, falamos sobre isso. Entendeu? E mais, né? Já tivemos o fenômeno da renúncia, né? Da demissão voluntária recentemente, né? Então, eu concordo plenamente. E só fechando mesmo, não vou falar mais. Eu falei do meu mestre, Júlio Ribeiro. Tive muita sorte de conhecer Júlio Ribeiro em 89, um cara, né, super famoso, generosíssimo, sempre me recebeu. Eu estive com o Júlio 3 meses antes dele nos deixar. Ele estava com 83 anos de idade e estava montando a JRP, a Júlio Ribeiro Planejamento. Ele tinha vendido a Talent, a maior venda mesmo do mercado brasileiro. E eu perguntei, e aí, você está fazendo o quê, Júlio? Ele, vamos almoçar. E aí fomos almoçar. E aí ele tinha um escritório lindíssimo na Berrini, super simples, clean, enorme, lindo. E aí ele falou assim, eu estou trabalhando com marketing do afeto. Porra, me conte e me ensine. E ele falou, ele visitava as empresas e percebia não missão, visão, valores, o afeto. Quanto você gosta da empresa, quanto a empresa gosta de você. E ele tinha um método para isso. E aí eu falei para ele, então você deixou de fazer publicidade? Ele falou, não. Eu chego à publicidade através disso. É o caminho. Então, assim, eu comecei a ler coisas dele, né, onde ele fundamentou isso. E eu acho que está faltando muito isso mesmo, entendeu? Tem muito discurso, muita coisa, mas aí já é um papo para... Aí é um outro podcast que nós vamos precisar marcar com você. Vamos precisar, até porque eu concordo plenamente com o que ele falou, principalmente relacionado a isso. Essa parte de gestão de pessoas tem sido um desafio para as empresas, porque você reter e segurar as pessoas está muito difícil, né? Esse fenômeno está acontecendo e está sendo realmente bem prejudicial para as empresas. E no final das contas, o que é? Tudo sobre pessoas. Quando a gente para olhar toda a estratégia, todo o negócio, você pode pegar tecnologia de ponta, você pode pegar o melhor método, mas se você não tiver a qualificação do engajamento das pessoas, e aí vem essa coisa do encantamento. Eu gosto de trazer essa palavra do encantamento, porque inevitavelmente eu não vou conseguir reter alguém se ela não está ali com um propósito genuíno de permanecer. Então esse estado de permanência, ele vem quando a gente conecta com a essência humana. Então, numa era cada vez mais tecnológica, nós precisamos ter habilidades genuinamente humanas. E é esse processo de humanização que a gente busca e que a gente aprende com experiência, com história, com toda essa jornada que você nos contou. Agora, vem a nossa pergunta, Master. Deixa eu beber água. Bamberg, é o seguinte... O nosso objetivo aqui do Eleve Level é realmente elevar a régua e contribuir com o empresariado baiano para que a gente possa transbordar de muita gente boa que passou, que está e que segue contribuindo com esse grande marco que a Bahia tem e que a Bahia sabe fazer. Mas, e se somente se nós tivéssemos que deletar, apagar toda essa história rica, profunda que você acabou de compartilhar conosco, de muitas conquistas, de muitos encontros, de muitos desencontros, porque vamos combinar, não pense que foi só conquistas e achou um grande líder, não. Teve com certeza muitos desafios também. Se a gente precisasse deletar tudo da sua história e simplesmente deixar 1, 2, quiçá 3 grandes aprendizados, é aquilo ali que você assim, caramba, eu aqui na minha jornada, o que é que eu vi sobre a vida, o que é que eu vi sobre o mundo dos negócios e que eu posso deixar para você, porque nós vamos eternizar isso. Nós vamos aqui compartilhar, estamos ao vivo para você que está acompanhando, gratidão, mas acima de tudo para você que não sei quando vai estar vendo esse vídeo. Tá no YouTube, tá na rede, tá online, tá vivo. O que você deixa para nossa audiência como grande aprendizado? Paguei tudo. Se alguém for lá e fizer um Google, Gui Bamberg, quais são as 3 coisas ou uma coisa, o que vier no seu coração e que a gente queira eternizar aqui como grande aprendizado do que você viu sobre a vida? Olha, eu vou interligar 3 coisas, né, para ser bem, pra procurar ser simples, né? Eu acho que a primeira delas é assim, para aproveitar esses talentos que estão brotando e que não são aproveitados ou não são orientados corretamente, são jovens que têm muita qualidade, mas muita habilidade, mas não tem nenhum repertório. Então, repertório para mim é o ponto 1. Tá? Eu fui fazer uma palestra na Unicamp, lá em Campinas, para uma turma grande, uns 400 e poucos, recém-formados e o pessoal na área, no mestrado não. Pós-graduação. E aí no meio da conversa, no começo da conversa, um rapaz, né, falou assim para mim, mas pô,
o senhor não é nativo digital, né? E aí foi fantástico, porque eu esqueci o que nós íamos conversar e eu falei, agora a gente vai bater papo, entendeu? E aí é provocação por provocação. Digo, eu não sou nativo digital e você é preconceituoso. O preconceito trava. Perfeito. E aí comecei a questionar determinadas coisas, né? Quantos livros você leu? Quantos filmes bons você assistiu? Quantas conversas você teve com pessoas que poderiam lhe orientar? E aí eu tive a adesão dos professores. E eu tive que segurar um pouquinho, porque os professores desceram o cacete. Não leem, a biblioteca está lá, ninguém frequenta a biblioteca e tal. E como Lilian disse, né? A gente... Repertório seria o seu primeiro grande ponto. Num evento como esse, você só conta a parte boa. Mas, logicamente, é uma trajetória com muitos percalços. Eu errei muitas coisas, né? E são aprendizados. Eu acho que o erro, né? Até o Google tem uma cultura do erro. Sim, Errar perfeito. é bom. Então, isso foi muito... Não só o Google, né? Mas o erro é muito importante, né? Isso está na história. Repertório. Mas o que eu percebi... E aí, quando eu falo de repertório, foi isso. Eu disse, bom, me fala um conceito que é consagrado hoje pela tecnologia, pela inteligência artificial. Eles começaram a falar os conceitos, né? E eu dizia, olha, isso aí tem um registro de 1870, na Inglaterra. De onde veio, né? A pergunta de milhão, de onde você veio e para onde você vai? Porque eu tenho assim, aí vai mais história, mas assim, o Peter Drucker, para mim, de todos esses... assim, teorizadores, não sei se é a palavra certa, do marketing, para mim ele é o mais perfeito, porque ele se colocou numa posição que eu acho assim, eu gostaria de poder afirmar que eu sou isso, o circunstante. O circunstante é aquele cara, aquele profissional que ele é como um prisma. O conhecimento bate e ele volta. Brilha, sabe? Por vários... Não tem essa coisa de vou reter isso. O conhecimento não pode ser retido, a verdade é essa. Não pode. Então o repertório é uma coisa que eu acho que é um ponto crucial que você quer deixar, ou seja, busquem repertório. Repertório, lê. E é interessante porque você encontra registro, às vezes, em filmes leves, que tem registro que você, o livro é desse tamanho, não vou ler, mas você tem... Aí é você buscar conhecimento. Você busca conhecimento com pessoas que já passaram por algumas jornadas, né? Inclusive... tropeçaram em algumas jornadas. Esse é um ponto para mim. O segundo ponto parece a mesma coisa, mas não é o tal do conhecimento, entendeu? Eu acho que hoje você vê uma geração que tem muita habilidade. Por exemplo, os 50 a mais, né? A geração pós-baby boomers, né? É uma geração que luta insanamente para se digitalizar. Busca digitalização. Então é um preconceito dizer, quem tem mais de 50 não é digital. É digital. Você pode não ter as habilidades... Agilidade, eu até diria, isso, né? que você exercita ali. Mas, em compensação, existe uma busca, uma profundidade no que está fazendo, uma coisa de tempo. O terceiro ponto é... Tempo. Ou seja... Tempo. Tenha paciência, busque conhecimento através de repertório. Muito bom, Eli, muito bom. Só para não deixar passar aqui em branco, porque como aqui é uma mentoria, a gente precisa explicar. Para quem não sabe o que é uma geração da Baby Boomers, Baby Boomers é a geração nascida na guerra. E o que ele está falando é o pós-Baby Boomers, são aquela primeira geração que veio pós-guerra. Só para não deixar passar em branco. Bamberg, muito obrigado pela sua participação. Foi fantástica a sua entrega aqui. Eu acho que foi... Eu não posso dizer que foi um dos melhores programas, porque eu vou gerar ciúme nos outros. E tem muita gente... muita gente boa, mas... É só para poder demonstrar que a régua é alta. Foi muito legal. Parabéns pela sua trajetória, pela sua história. Lil. Querido, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu sou, assim... amiga e fico encantada com cada vez que você transborda. Óbvio que no lugar em que estou, dentro de um programa como Eleve Level, dentro de um lugar como Bahia Notícias, em que a gente propaga, escala, amplifica vozes de pessoas, venho aqui te provocar para dar o seu último insight, palavra, mas acima de tudo dizer para onde é que o Gui Bamberg vai, qual é o próximo nível do Gui Bamberg, porque agora é hora da gente saber onde a gente pode consumir esse transbordo que tem aí. Provoquei, hein? Tô vendo. Não, eu quero realmente agradecer a vocês, né? Léo, Lilian, a equipe, né? Luzbel, a Leila. É uma oportunidade gigante. Eu acho o seguinte, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia desde sempre.
é essa busca, né, de conhecimento, de aperfeiçoar, de buscar pessoas que eu possa... Parece uma coisa, o cara está bancando o humilde. Não é, eu acho que a vida é isso. Você tem que ouvir pessoas, tem que ler, tem que buscar coisas. Hoje, né, eu continuo, né, com um relacionamento profissional com São Paulo, né, fazendo coisas para São Paulo, mas eu achei que a sua pergunta, inclusive, Lilian, crucial, era assim: o que você quer fazer da vida? Seu próximo nível. Eu gostaria de fazer somente o que eu mais gosto de fazer. Conversar com pessoas em grupos, em volume, o que for. Eu não chamo de palestra, eu chamo de bate-papo. Eu gosto de conversar, sabe, de sentar, e isso, né, eu exercitei algumas vezes, assim, em grupos, no grupo financeiro, né, agência de publicidade. Maravilha. Mudar um pouco o modelo. Então, né, estamos diante de um conselheiro, de um mentor, que está disponível para transbordar conhecimento e experiência na vida de todos aqueles que desejam beber de uma fonte rica e que pode certamente levar outras pessoas para o próximo nível. Muito repertório. Muito bom, muito obrigada, bom. Pessoal, muito quem obrigado. ficou com a gente aqui, muito obrigado pela audiência. Eu acho que vocês receberam hoje insights muito importantes e agradeço a todos vocês que ficaram por aqui. Podcast Eleve Level. É isso aí, mudando o seu nível. Eleve o level.